Fala rapaziada, firmeza total, meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui, né, acompanhando aí mais um trabalho aí que a gente está fazendo, né, fruto aí de pesquisas, né, intensidade nas pesquisas aí para tentar trazer um produto de qualidade, né, para você. Peço aí, imploro aí que você deixe aquele seu joinha, tá ligado? Ative as notificações, comente aí embaixo nos comentários, fique à vontade, o canal é seu e não só meu, entendeu? E hoje eu tô aqui pra, assim, pra falar sobre a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, ela foi uma batalha no curso da Segunda Guerra Mundial. Mas essa batalha, ela foi tão intensa, tão violenta, né? Com uma proporção de vidas ceifadas tão grande que pode ser considerada aí a Batalha de Stalingrado a batalha mais sangrenta de todas as guerras da história da humanidade, né? Porque sempre que a gente fala, vamos supor, todas as guerras, né? Vamos começar aí desde o começo da civilização humana, elas têm frentes de batalhas, entendeu? Não é só num campo concentrado, tipo, o meu exército vai guerrear contra o seu nesse campo aqui, quem perder tá fora. Não, existem várias frentes, né? E de formas diferentes também, né? Isso aí é nítido na história das guerras, né? Então, a Batalha de Stalingrado, por essa frente e por tudo que se deu ao redor do conflito, essa batalha aí com certeza, né, está aí nos moldes da história humana como a batalha mais sangrenta de todas, né? Podemos dizer que a Batalha de Stalingrado teve um papel preponderante na Segunda Guerra Mundial e de que essa batalha enfraqueceu as tropas alemãs, né, o que foi fundamental para equiparar forças com os aliados, né? Então, como eu disse no começo, eu não vou aqui explanar a Segunda Guerra Mundial inteira, né? Ia ser coisas assim de horas aqui falando, né? Mas com certeza, posteriormente aí, mais para frente, eu vou estar desenvolvendo num panorama geral, né, como se deu a Segunda Guerra Mundial, a Segunda, a Primeira, tá ligado? Anteriormente, são assuntos assim que para quem é apaixonado por história, gostam de estar debatendo, né? E aqui esse canal também é para isso, é para debates, com respeito, obviamente, né? Então, sinta-se à vontade e vamos aí, né? Porque hoje o intuito não é desenvolver, igual eu falei, sobre a Segunda Guerra em si, né? Mas sobre uma batalha, das inúmeras batalhas, da qual teve um peso significativo para o destino de ambos os lados desse conflito, né? Que dizimou milhões de vidas. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a Batalha de Stalingrado, né? A Batalha de Stalingrado, rapaziada, ela foi um marco na virada na frente leste da guerra, né? Como você pode estar vendo aí no mapa aí, Stalingrado ficava, em termos russos, no oeste da Rússia, mas no mapa panorâmico no leste, né? Era a frente leste da batalha, né? Que foi onde se deu um fim no avanço, né, das tropas de Hitler e onde o jogo virou contra o próprio Führer, né? Führer que fala, né? Foi a batalha mais sangrenta de todas na Segunda, igual eu falei no começo, que acabou originando a morte e ferimentos para cerca de 1,5 milhão de soldados e civis, né? Só que aí a gente pode... existem números, existem pesquisas, né, respeitáveis de que esse número foi muito maior, né? Foi bem superior a 1,5 milhão de soldados e civis. Existem aí respectivos estudiosos aí que colocam um número acima de 2 milhões, né? Igual eu falei, entre soldados e civis, né? Porque a Batalha de Stalingrado, rapaziada, ela colocou um fim ao mito de que o exército alemão era insuperável, né? Essa batalha representou um ponto de mudança, pois foi a partir daí que o nazismo começou a sua decadência em várias frentes, né?
Uma vez que os aliados tomaram conhecimento de que os alemães estavam perdendo frentes importantes em Stalingrado, o ânimo e a confiança aos poucos começaram a mudar de lado, né? Porque a batalha de Stalin, Hitler, ele não queria de forma alguma perder frente ali, né, na antiga União Soviética. Ele não admitia isso, né? Perder frentes ali. Ele queria porque queria invadir Moscou, assassinar Stalin, Joseph Stalin, né? Então, por essa impetulância, né, dele, ele acabou perdendo, né, muitas tropas ali, muitos regimentos, e para ele, repito, pela impetulância dele, ele acabou enfraquecendo outras frentes, né, ocidental, né, ali na Europa, para poder investir pesadamente na frente, na ofensiva soviética, né? Então foi um bagulho louco, velho, tá ligado? Essa batalha ocorreu entre os exércitos alemão e soviético de julho de 1942 a fevereiro de 43, né? E vale ressaltar, me esqueci de falar aqui, que hoje a cidade onde ocorreu esse conflito não é mais, ela não se chama mais Stalingrado, né? E sim Volgogrado, né? Jus ao nome do rio que corta a cidade, o rio Volga, né? E em 22 de junho de 1941, os alemães e seus aliados no eixo invadiram a União Soviética numa operação chamada Barbarossa, né? Barbarossa, né? E no começo dessa invasão, os alemães foram conquistando vitórias seguidas, né? Ou seja, todo o começo alemão de combate pode-se dizer o quê? Pode-se dizer que foi arrasador na Polônia, né? Em várias frentes, onde os alemães pisavam era aquela coisa de louco, entendeu? Então eles queriam ter uma investida do mesmo naipe também na União Soviética, né? Tal como havia ocorrido na Polônia, né? Porque o avanço das tropas era seguido por unidades especiais da SS, né? SS alemã, criado pela Alemanha, que ficava no encargo de execuções em massa de judeus bolcheviques, ativistas e intelectuais. Hitler deu a ordem de assassinar todos os cidadãos masculinos de Stalingrado, né? E de deportar mulheres e crianças com base de seus habitantes serem completamente comunistas, e por isso era um perigo iminente, né? Desculpinha de todo ditador é esse aí, né? Todo ditador tem uma desculpinha, né? Para poder dar banho de sangue para tudo quanto é lugar, né? Stalin também é outro sem vergonha, né? A gente sabe aí que milhões morreram em suas mãos aí passando fome, né? A ofensiva alemã para capturar a cidade de Stalingrado começou em 23 de agosto de 1942. Isso após um mês de intensos combates ali aos arredores, né? O avanço da infantaria alemã foi acompanhado por centenas de aviões da aeronáutica de Hitler, batizados de Luftwaffe, alguma coisa assim, rapaziada. O meu inglês ele é analfabeto, o alemão é pior ainda, né? Peço perdão por isso. E eles bombardearam várias posições soviéticas na cidade e também aos arredores, né? Esses bombardeiros aí deixaram a cidade em ruínas, né? O naipe da cidade, como ficou depois, durante essas batalhas aí, foi digno de filme mesmo, estilo Resgate do Soldado Ryan, né? O bagulho é louco, né? A luta virou um desgastante combate de casa por casa, corpo a corpo, de pessoa por pessoa, e em ambos os lados foram investidos bastantes recursos humanos a fim de se manterem na ofensiva, e assim o número de mortes foi subindo exponencialmente, né? Em meados de novembro de 1942, os alemães já haviam empurrado os defensores soviéticos para uma pequena margem oeste do rio Volga, né? O rio que cortava a cidade, né? Enquanto os subordinados de Hitler se preocupavam em esmagar os últimos resistentes. O Exército Vermelho de Stalin começava a mobilizar uma imensa tropa na margem oposta do mesmo rio, né? Ou seja, enquanto o que restaram ainda do Exército Vermelho
se encontrava pressionado num canto ali nas margens do rio, Stalin aproveitou esse tempo aí para poder fortalecer o outro lado, né? Com tropas a fio humano, né? Eu queria dar uma pausa aqui, rapaziada, para falar o seguinte: esse material que eu tô explanando para vocês, ele foi feito com muito carinho, tá? Eu não fui ali só em um lugar pegar uma fonte ali, não. Ele foi tudo que eu tô lendo aqui para vocês, que eu tô desenvolvendo aqui para vocês, foi escrito por mãos, né? Através de várias pesquisas. Então, assim, esse cara tá lendo aí, não sei o que. Não, foi um negócio bem organizado, entendeu? Porque pra gente poder. Eu sou fã de história, né? Não escondo isso, sou apaixonado por história. Então, o que eu faço aqui, o que eu tento passar pra vocês é com muito carinho, né? Então vamos lá, vamos voltar. Ao final de novembro de 1942, Stalin deu ordens para que fosse lançada uma enorme ofensiva, que fora batizada de Operação Urano, né? Isso foi de uma carnificina descomunal, né? Porque muitos morreram nessa ofensiva. E a violência dos combates eram retratados como cenas horripilantes, era aquela coisa de louco. Você andava ali pela cidade, tá ligado? Aí você chegava numa esquina, tava ali, né? Metade de um corpo, né? Outro corpo decepado, uma cabeça ali, um braço ali, né? Entranhas, né? Entranhas, a gente fala, sistema digestivo de um lado, rim do outro, pulmão do outro lado. Então, essa era a cena que aqueles dias, né? Que aqueles meses ali proporcionaram ali para quem estava ali no combate corpo a corpo, né? O Exército Vermelho atacou pelos enfraquecidos flancos das tropas do eixo, né? O que é tropa do eixo? É a base do eixo, Japão, Hungria, quem mais? Vamos lembrar aqui, vamos ver. Romenos, né? Todos ali, italianos, né? Ao lado de Hitler, né? Que eram formados pelos romenos e pelos húngaros, né? Que também eram considerados os mais vulneráveis e fracos. Por isso, né, que Hitler mandou ali, vamos fechar tempo aqui, né? Enquanto isso a gente vai organizando aqui, manda os romenos e os húngaros lá para brincar com Stalin lá, que a gente vai resolvendo daqui, né? Essas forças do eixo acabaram sendo facilmente destruídas, né? Foi o que eu falei. E sobrepujadas, e o 6º Exército Alemão se viu cercado e isolado na área de Stalingrado, né? Um general isso aí já foi no finzinho ali, eu só tô dando uma esmiuçada básica aqui, só pra a gente dar uma aprofundada mais um pouco também, né? Tanto que ali um pouco, um general do Hitler, ele pediu autorização de seu Führer para tentar furar o cerco e abandonar suas posições indefensáveis. Mas o ditador alemão desautorizou tal ideia e ainda ordenou que o exército cercado fosse reabastecido pelo ar, enquanto uma tropa era preparada para o resgate do 6º Exército, né? Essa tropa aí, ela com certeza ela veio da frente ocidental, né? Ali da Europa ali, o que acabou aí, graças a Deus, enfraquecendo mais ainda as tropas alemãs. Por que graças a Deus, Thiago? Porque eu vou falar, você que está me ouvindo aí, você que está assistindo o canal, vamos parar para pensar um pouco. Você acha que se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, você acha que você ou eu estaríamos aqui agora vivos? Acredito que não, né? Por quê, Thiago? Dá uma pesquisada aí. Vê quem que foi Adolf Hitler e qual eram os seus planos para a América do Sul. Ele tinha planos para a América do Sul. Sabia disso? Ele tinha planos na Argentina, ele tinha planos no Uruguai e tinha planos no Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Vamos dar seguimento aqui, rapaziada. Isso foi só combates intensos se seguiriam por meses. No começo de 1943, as forças do eixo em Stalingrado estavam exaustas, sem munição e comida. E então o mesmo general que contactava Hitler, que é o general que pediu para arregar, né, o general Friedrich Paulus, né, decidiu então desobedecer às ordens
e permitiu que o que sobrara do seu exército poderia se render, né? Porque ele viu, ele que estava ali, ele viu, ele estava ciente do que estava acontecendo. Hitler estava de boa, show, mano, tá ligado? Hitler estava de boa ali no bunker dele lá, bunker não, só, né, na sua casa de verão lá, na sua mansão de verão ali nos Alpes alemães, né, de boa, tranquilo. Que os caras que estão ali se ferrando ali na frente de batalha ali, que se dane. Eu quero é ganhar essa guerra, vocês vão se virar aí, né? Então, é uma característica de Hitler aí, né? Que foi bom para todo mundo. Né? Vamos procurar compreender um pouco mais dessa invasão alemã à União Soviética, né? Mas primeiro, rapaziada, vale ressaltar o seguinte, né? Que anteriormente Hitler e Stalin assinaram um acordo de não invasão, ou seja, uma espécie de paz entre os dois países, né? Enquanto a frente ocidental guerreavam por territórios, né? Hitler conquistava uma vitória atrás da outra, ao mesmo tempo criava-se a ideia do exército alemão ser um exército imbatível, né? Esse pacto entre Hitler e Stalin foi chamado de Pacto Germano-Soviético, né? E foi assinado no dia 23 de agosto de 1939, né? Ou seja, e o pior é que foi o próprio Hitler que deu origem à ideia do pacto, tá ligado? Foi Hitler mesmo, foi dele, né? Ele falou: Stalin, é o seguinte, eu vou invadir a Polônia aqui, França, caralho, 4 aqui pra esse lado aqui, e eu não vou mexer com você não mexe comigo aqui desse lado, beleza? E Stalin, pô, não, firmeza, vamos aí, tamo junto, você pode guerrear aí à vontade aí, mas não mexe aqui comigo não, firmeza? Opa, firmeza, Stalin, fica de boa aí que a gente não vai se enfrentar não nessa guerra, pode ficar sossegado. Tanto é, rapaziada, que Hitler deu ordens, porque lógico, né? No começo da guerra, Stalin falou: opa, pera aí, né? Deixa eu colocar umas tropas aqui na fronteira aqui, né? Só por precaução, né? Se esse cara aí é louco, vai querer vir pra cá. Só que aí Hitler, quando Stalin fez isso, Hitler ele mandou aviões jogarem panfletos, né, para as tropas soviéticas. E eu lembro que eu vi no documentário que esse panfleto dizia o seguinte, né? Somos amigos, não, os alemães são amigos do Exército Vermelho, né? Do Exército Soviético. Então era e pouco tempo depois Hitler, que nem um louco, né? Começou a invasão aí na União Soviética, né? Quando Hitler percebeu que a sua cruzada precisava de recursos naturais, né, que foi uma das desculpas aí de Hitler, né, recursos naturais para fortalecer suas tropas, não teve outro jeito do que virar seus olhos para a União Soviética e assim quebrar um acordo redigido pessoalmente por ele mesmo, né? Ou seja, como Hitler tinha uma ambição descomunal de querer conquistar o mundo, né, através da guerra, ele precisava de recursos, né, e de minério, né, tudo que começa aí virar recursos para a guerra, para transformar em poderio bélico, balas, munições, metralhadoras, tanques e por aí vai, entendeu? E só a União Soviética de Stalin tinha tal recurso para poder ali perto, ali o mais perto de Hitler era a União Soviética. E então Hitler pensou ali com seus generais, falou: ó, quer saber, que se dane esse tratado aí, pega essas tropas aqui que sobraram e vai para cima de Stalin com tudo, tá ligado? E os caras foram, né? Em 22 de junho de 1941, a Alemanha e seus aliados do eixo deram início à invasão numa velocidade e intensidade incríveis, né? Mas o que os alemães não contavam era que o inverno soviético também era bastante intenso e violento, né? O inverno soviético salvando a União Soviética mais uma vez, né? Porque Rússia, vamos colocar hoje a Rússia, né? Porque Napoleão também tinha essa ambição de querer invadir a União Soviética.
vamos colocar aí séculos antes, né? Napoleão Bonaparte, um general francês, né? Também tinha essa ideia de querer invadir a União Soviética para poder dominar todos os recursos naturais que aquelas terras ali proporcionam, né? Só que não deu certo para ele por causa que ele não esperava que o inverno russo era um inverno bem bem inverno mesmo, né? Sofrendo derrota após derrota no verão de 41, as forças soviéticas, isso aí no começo da guerra ainda, tá, rapaziada? As forças soviéticas contra-atacaram em larga escala próxima à capital do país na chamada Batalha de Moscou, iniciada em 5 de dezembro desse mesmo ano. Os alemães exaustos, com problemas de reposição logística e ainda com tropas mal equipadas para a guerra, com os suprimentos muito longe, acabaram sendo afastados da porta da cidade, né? Os alemães estabilizaram sua frente de batalha na primavera de 1942. Apesar disso, as baixas da campanha do ano anterior, somadas às perdas de blindados e material militar, tornaram impossível a retomada de mais uma ofensiva em qualquer frente oriental, né? E qual que foi o quente da Batalha de Stalingrado, Thiago, né? Antes que a Wehrmacht alcançasse a cidade e a Luftwaffe havia atacado o rio Volga, que era uma via vital para o movimento de suprimentos em direção a Stalingrado, deixando o rio praticamente inutilizável para a navegação de barcos soviéticos, né? Entre 25 e 31 de julho, 32 navios e balsas foram afundados no rio, né? A batalha começou sob um pesado bombardeio da Força Aérea Alemã, com cerca de 1.000 toneladas de bombas jogadas sobre a cidade e seus arredores, deixando-a quase em destroços. Isso apesar de algumas estruturas de fábricas ainda sobreviverem e continuarem a sua produção de guerra em torno de 24 horas, né? Imagina 1.000 toneladas de bombas jogadas na sua cidade. A cidade que você mora aí, imagina ela sendo bombardeada por 1.000 toneladas de bombas, né? Como que não ia ficar? Como que a característica da cidade, como que ia ser, né? Joseph Stalin havia impedido os civis de deixarem o lugar, sob a premissa de que sua presença ali encorajaria ainda mais as forças soviéticas e a defenderem-na, né? Sendo postos a ajudar cavando trincheiras e fortificações defensivas em todo o perímetro urbano. Ou seja, rapaziada, Stalin era... A única diferença de Stalin e Hitler, na minha opinião, é que Stalin nasceu na União Soviética e Hitler nasceu na Alemanha, quer dizer, na Áustria, né? Mas diferença entre os... Você vai mandar seus civis, tá ligado? Tipo, seus civis ali querendo sair daquele lugar. Aquele lugar tava impregnado de violência. Todo mundo morrendo toda hora, tá ligado? E você... Não, vocês vão ficar aí, não quero nem saber, que se dane e... Bora, não tem essa não. Não, eles mandaram, né? Stalin falou, fica aí, vocês não vão sair daí. Mas em tese, tá ligado? Em tese, meio que não tinha, vamos procurar enxergar por um lado, não tinha saída, né? É uma coisa assim que não tem lógica se a gente pensar em guerra, tá ligado? O comandante o presidente do seu país, ou o comandante, sei lá quem, fala, ó, os civis têm que ficar. É meio que um terrorismo, um assassinato em massa, isso aí. Mas pelas circunstâncias que estavam se dando ali naquela hora, naquele local, acabou sendo uma coisa que a pessoa ou ela lutava, ou ela morria lutando, ou morria morrendo, não tinha como. Morrendo de fome, de sede e por aí vai, né? Em 23 de agosto se deu um início a um forte bombardeio aéreo, né? Que perdurou por 5 dias, né? Causando um incêndio gigantesco e ceifando a vida de 40.000 civis e deixando a cidade numa paisagem de destroços e ruínas, né? Fumegantes. 90% do maior bairro de Stalingrado foi destruído, né? Só para vocês terem uma noção aí.
A Força Aérea Soviética também teve perdas irreparáveis. Cerca de 201 aviões no período de uma semana foram dizimados, né? Apesar de reforços abastecendo a linha de frente aérea, as perdas continuaram constantes, né? Fazendo com que a Força Aérea Alemã tivesse o domínio completo dos céus sobre Stalingrado e regiões próximas durante as primeiras semanas de combate, né? Porque, bom, durante... era igual eu falei no começo. Os alemães, eles chegavam chegando, você tá entendendo? Pegava você de surpresa, eles não batiam na porta de cada um e falavam, ó, a gente vai invadir amanhã, tá? Beleza? Fica aí um... Aí batia na porta de outro, a mesma coisa. E falava, ó, a gente vai invadir amanhã, beleza? Não era assim não, eles chegavam chegando mesmo, né? Quem não tem honra, né? Porque, falar pra vocês, em termos de guerra falando, tem que ter honra, tá ligado? Tem que ter respeito de um com o outro. Hitler não tinha esse tipo de coisa não, tá ligado? O peso da defesa inicial da cidade caiu em cima de um regimento de... Olha só, caiu em cima de um regimento de artilharia antiaéreo compostos por jovens mulheres voluntárias, né? Sem treinamento específico de tiros para alvos terrestres, né? Olha só, mulheres, crianças, todo mundo civil, estava todo mundo vamos colocar assim, engajados, né, pela causa, né? Porque eu vou ser sincero com você, e se você conhece um pouquinho de história, você vai compreender o que eu estou falando. Se Hitler consegue invadir a União Soviética, né, como é que se tira Stalin do poder ou mata ele, né? Provavelmente, sem dúvida nenhuma, era isso que ia acontecer. Eu acredito também, igual eu falei lá no começo lá, né, que ia ser meio cabuloso, né? Apesar disso, e sem nenhum apoio de outras unidades soviéticas, suas atiradoras continuaram em seus postos abatendo tanques Panzers, né? Que esses Panzers batizado aí pelos alemães. O comando da divisão Panzer que as enfrentou comunicou que foi necessário eliminar uma a uma até que todas as baterias estivessem destruídas. Neste começo de batalha, os soviéticos se organizavam em milícias de trabalhadores que não estivessem ligados diretamente na produção de guerra, né? Ou seja, até cachorro tinha utilidade, né, na guerra. Por algum tempo, tanques continuaram a ser produzidos nas fábricas e a ser tripulados por operários, né? Ou seja, tipo, o cara tava ali trabalhando duro ali, né, tentando fabricar um tanque de guerra. Na hora que ele apertava o último parafuso, né, o superior dele chegava, ó, é assim que atira, você mira naquele lugar, a metralhadora tá aqui, entra no tanque, dirige ele, vai pra frente de batalha. Assim que era, tá ligado? Não tinha soldado, tenente, capitão, não. O trabalhador mesmo, o civil, ele acabava de apertar o último parafuso do tanque, ele já era encaminhado, né, para dentro do tanque, dirigir o tanque e ir para a guerra, né? No fim de agosto, o grupo de exército sul, né, haviam finalmente atingido o rio Volga, ao norte de Stalingrado, seguido de outro avanço pelo rio até o sul da cidade, né? No começo de setembro, os soviéticos podiam apenas reforçar e realimentar suas tropas dentro da cidade por perigosos caminhos ao longo do Volga, né, sob constante bombardeio aéreo e de artilharia terrestre alemã, né? Vamos colocar aí, a cada 10 barcos que eram enviados aí pelo rio para poder suprir, né, os soviéticos, chegava um, no máximo dois, né? Porque a intensa artilharia de bombardeio era muito grande. Em 5 de setembro, 2 exércitos soviéticos organizaram um ataque maciço contra os Panzerkorps, né, que eram as divisões blindadas nazistas, mas foram contidos pela Luftwaffe, que bombardeou a artilharia soviética de apoio ao ataque e as linhas defensivas, né? Dos 120 tanques usados na ofensiva, 30 foram perdidos no bombardeio, né?
nos dias seguintes, né, ataques de Stukas alemãs ajudaram a destruir mais tanques russos da contraofensiva blindada soviética, né? E o combate corpo a corpo era feroz. Os dias, semanas e meses foram passando e a violência dos combates foram se intensificando, né? Houve uma luta proeminente na colina de Mamayev Kurgan, que se ergue sobre a cidade, né? Nessa luta não havia piedade. Quero ver teu, ou é você ou é eu chamando. A posição mudava de mãos diversas vezes, né? Durante um contra-ataque soviético, houve a perca de uma divisão inteira de 10 mil homens, né? Ali numa única investida, né? Foram 10 mil homens pro pau. Isso impactou tanto que ainda durante a guerra em 1944, no começo da restauração da cidade, 2 corpos foram encontrados na colina, um alemão e um soviético, que aparentemente se haviam matado um ao outro simultaneamente, a golpes de baioneta no peito, e que haviam sido sepultados por tiros e artilharia na colina, né? Ou seja, já não era mais uma guerra organizada, já não era mais uma investida alemã organizada, tá ligado? Ali já era algo que, tipo, como Hitler não deixava que as tropas recuassem, ele teimava que as tropas deveriam ficar aonde estavam e avançar, e ele sabendo que estava perdendo, tá ligado? Ele continuava. E nisso, os soldados alemães, eles se viram, tipo, mato ou morro, velho. Entendeu? Era ou mato ou mato. Tá entendendo? Então o que aconteceu? As tropas ali, os soldados, eles acabaram ficando um pouco perdidos. Então a ofensiva alemã já não era mais uma ofensiva. Era um começo de uma defensiva, né? Porque o inverno rigoroso na Rússia ali na região de Stalingrado, era coisa assim de 3, 4, 10 graus negativos, tá ligado? Então, tipo, eles começaram a perceber que não tinha mais volta, né? Que não havia uma vitória alemã contra Stalin, né? Então eles começaram, e isso foi fazendo o quê? Isso foi desanimando psicologicamente os caras, né? Os caras foram desanimando, foi desanimando com a guerra, e isso acabou psicologicamente sendo bom, né? Para a União Soviética, para os soldados soviéticos, né? Que viram aí uma oportunidade de poder rechaçar, né, as tropas alemãs, e aí começou, né? Foi aí que começou a perca da guerra, né, de Hitler com a Alemanha, né? Reconhecendo que as tropas alemãs estavam mal preparadas para uma ofensiva durante o inverno, a Stavka, né, o comando das Forças Armadas, decidiu realizar uma contraofensiva geral na frente de Stalingrado, né? Para quê? Para aproveitar esta fraqueza temporária do inimigo, né? Ou seja, vendo os alemães, vendo os soviéticos, que os alemães estavam realmente psicologicamente saturados, né? Eles começaram aí, foi aí que Stalin teve tempo também para poder reorganizar tropas, contactar os aliados, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, e poder ali organizar, falar, vocês vão de um lado, eu vou do outro, porque foi como eu falei do começo. Hitler, ele tirou tropas ali da frente ocidental para poder investir na frente oriental, né? O que foi burrice dele fazer isso aí, né? E os alemães, presos no cerco na área de Stalingrado, se retiraram para os subúrbios da cidade, né? Foram aí meio que perdendo território na cidade, né? É igual eu falei, chegou num momento tão estagnado, né, a batalha de Stalingrado, que era corpo a corpo, faca a faca, baioneta a baioneta.
Já não era aquela organização de exército, era cada um por si, né? A perda de 2 aeroportos em janeiro pôs um fio à ponte aérea e a evacuação dos feridos, né? A partir daí não houve mais pousos, né, dos aviões da Luftwaffe, né, em Stalingrado, que entretanto continuou a jogar sobre parte da cidade ocupada por suas tropas comida e munição, né, até a rendição final, né? Ou seja, quando chegou aí, já era um adeus, já era um começo da virada da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou um legado? Ficou, né? A Batalha de Stalingrado durou 199 dias e foi uma das maiores batalhas da história humana, né? É o que eu falei para você. Em termos de ofensiva e defensiva, foi a sangrenta maior batalha da história da humanidade. O número de baixas é difícil de ser calculado exatamente, foi o que eu falei ali no começo, né? Pelo tamanho e duração do conflito e pelo fato de o governo soviético não ter permitido que cálculos oficiais fossem feitos, temendo que o custo de vida demonstrado fosse muito alto, né? Estranho isso, né? Alguns anos depois, milhões morreriam só de fome, tá ligado? Alguns estudiosos de guerra estimam que as tropas do eixo sofreram cerca de 850 mil baixas entre todas as armas das forças alemãs e de seus aliados, né? Muitos deles sendo prisioneiros de guerra dos soviéticos, que morreram em cativeiro entre 1943 e 1955. 400 mil alemães, 200 mil romenos, 130 mil italianos e 120 mil húngaros, né, morreram, foram feridos ou capturados. Dos 91 mil alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, 27 mil morreram em questão de semanas e apenas 5 mil voltaram à Alemanha, muitos deles apenas 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os demais morreram nos campos de concentração ou de trabalho escravo soviético, né? 50 mil voluntários soviéticos que se juntaram às tropas alemãs foram mortos ou aprisionados pelo Exército Vermelho, né? Esse foi o legado da Batalha de Stalingrado. Rapaziada, não vou... Aqui já foi mais de meia hora aqui tentando... Eu sei que poucos ficaram aqui até o final. Eu sei que muitos, na hora que abriu o canal ali e viu lá, pô, 30, 40 minutos, falou, né? Larga a mão desse cara aí. Mas você que ficou aqui até o final, tá ligado? Tamo junto. A gente vai fazer mais vídeos aí, como que se diz, organizado, de uma forma bem tranquila mesmo. Mas eu achei importante destacar a Batalha de Stalingrado, que foi muito importante na virada aí. Foi o peso da balança aí, com certeza, sem dúvida nenhuma, da Segunda Guerra Mundial. Peço que você se inscreva aí, ó, deixe seu joinha, tá ligado? Vamos junto aos 100 mil inscritos. Tem muita coisa que aconteceu a parte aí da batalha que a gente poderia falar aqui. Mas eu peço aí, ó, quando você tem dúvida de alguma coisa e tudo mais, procura pesquisar também, entendeu? E vamos junto aí. Obrigado e até a próxima.